Estou muito feliz, amado, nesse domingo, por poder estar aqui mais uma vez, por poder estar compartilhando essa palavra com os irmãos. Amém? E eu creio que Deus tem uma palavra para o teu coração nessa noite. Uma palavra de fé, uma palavra de ânimo, uma palavra de esperança. Amém, querido? Amado, nós, só voltando aqui a reforçar, então aí do teu lado direito do teu vídeo, do lado esquerdo do teu vídeo, tem um QR Code, é aquele quadradinho cheio daqueles risquinhos. Esse QR Code, amado, vai te dar a informação de número de conta, CNPJ da igreja, agência, banco, tudo que você precisa para você poder fazer a tua contribuição conosco. Amém? Então, é só você baixar no teu celular um aplicativo que chama Leitor de QR Code. Aí baixou, aí agora você vai lá então com a câmera do teu celular, foca, e aí então você consegue pegar essa informação. Amém? Queridos, comecinho do ano, o Senhor nos deu uma palavra para a nossa igreja, Comunidade Evangélica Água Viva, lá em Romanos 5,17, que diz: porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Amém? Então, amado, é uma palavra de vitória que o Senhor Jesus libera para a sua igreja. Nós, particularmente, recebemos de uma forma muito forte essa palavra, porque nós cremos que temos recebido a abundância da graça. E quando nós entendemos, amado, que estamos vivendo debaixo da graça, eu não preciso ter a minha fé arranhada, a minha fé não vai vacilar, a minha fé ela não vai enfraquecer, porque uma das coisas que mais enfraquece a fé do cristão é quando o cristão olha para as suas limitações e vê as suas imperfeições, vê as suas fraquezas, e aí então o diabo já trabalhou isso com a religião, e ele vem então e fala assim: olha, você não vai receber. Você não vai receber. Por quê? Porque na velha aliança, amados, nós fazíamos para receber. Então, aliás, nós fazíamos, nós cumpríamos, nós obedecíamos para poder receber a bênção de Deus. Mas na nova aliança, amado, Jesus já fez. Você crê e você recebe. A mudança de vida é consequência. Amém? Nós cremos nisso, temos experiência disso, poderemos falar disso hoje aqui a noite toda, mas não é esse o tema. Agora, por que Jesus nos dá então essa abundância da graça, esse dom da justiça, e promete que podemos reinar em vida? Para que, amado, tanta autoridade para a igreja? Por que Jesus quer que a igreja reine em vida? Por que ele quer que a igreja, que é o corpo de Cristo aqui na terra, reine em vida? Ora, amado, não tem cabimento o Senhor Jesus Cristo, que é o cabeça da igreja, está assentado em regiões celestiais, à direita de Deus Pai, onde ele reina, todo o poder lhe foi dado nos céus e na terra, e a igreja aqui na terra, que é o corpo de Cristo, também não reinar. Então haveria um paradoxo, haveria uma incoerência. Então, Jesus poderoso, a igreja fraca. Jesus forte, a igreja infeliz. Não. A igreja do Senhor, amado, ela precisa caminhar em sintonia com aquilo que o seu Senhor é. Né? Lá no finalzinho do Apocalipse, a palavra de Deus diz que o Espírito e a noiva dizem vem. Ou seja, o mesmo que o Senhor Jesus fala, a igreja deve falar a mesma língua. Então, a igreja de Jesus, amado, ela é poderosa na terra. Ela tem autoridade para governar, para reinar aqui na terra. E numa situação como essa, irmãos, né? Então, estamos então por conta de recomendações da Organização Mundial da Saúde, estamos de quarentena. Mas a igreja do Senhor, por mais que esteja de quarentena, por mais que ela esteja então juntamente com a maioria da sociedade nesse resguardo, vamos assim dizer, ela não está dormindo.
Ela não está dormindo. As portas do templo estão fechadas, mas a igreja não está morta. Aliás, a igreja, amado, nunca esteve tão viva quanto está agora. Amém? Por quê? Porque a igreja somos nós. Então, muitas vezes, irmãos, nós ouvíamos as pessoas falar, né? Alguns irmãos diziam assim, olha, pastor, eu acredito que igreja de verdade é aquela que sabe sair das quatro paredes, né? Porque a igreja que está dentro de quatro paredes, para mim, não é igreja. Pois é. Então, às vezes, esses irmãos até eram enfáticos nesse discurso. Mas, irmãos, o fato é que a igreja, ela já está fora de quatro paredes. Ela já está vivendo fora de quatro paredes. Hoje, mais do que nunca, a igreja está fora das quatro paredes e continua sendo igreja. Então, amado, tudo que nos resta é termos plena consciência disso. Amém? Termos plena consciência de que nós já saímos das quatro paredes, continuamos sendo igreja e é necessário agora, amados, se mobilizar. Interessante, amados, que Deus falando comigo esses dias e eu orando e buscando de Deus direção. Mais do que nunca, a igreja do Senhor precisa se mobilizar. Amém? Então, o texto que nós vamos ler, amado, para meditar nessa noite a respeito desse tema, está lá em Atos capítulo 1, versículo 6 até o 11. Diz assim, você pode acompanhar comigo aí. Diz, aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhe, não vos pertence saber os tempos, as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhe disseram, homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes, ir. Amém? Então, guarda teu coração, abre teu coração que nós vamos orar e Deus há de falar conosco. Pai, peço ao Espírito Santo que o Senhor use, Deus, essa palavra nessa noite. Ó Deus, eu entrego a minha vida, Deus, nas tuas mãos, porque Jesus, se o Senhor não fizer, se o Senhor não falar, tampouco eu vou comunicar o recado que o Senhor tem para dar para o meu irmão, para a minha irmã. Fala conosco, Deus, nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Amado, veja que nesse texto de Atos 1, capítulo 1, do versículo 6 em diante, fala de uma conversa que os discípulos estavam tendo com o Senhor Jesus, momentos antes do Senhor Jesus subir aos céus, né, ser recebido nos céus. Interessante que os discípulos começavam então a perguntar, Senhor, o Senhor já passou pelo que passou pela cruz, o Senhor já ressuscitou, o Senhor já se apresentou para mais de 500 pessoas, o Senhor está subindo ao céu, e Jesus, é o seguinte, ó, tanta coisa está acontecendo, deixa eu te perguntar, o Senhor vai restaurar o reino a Israel novamente, por esses dias? Né? O Senhor Jesus então responde, olha, não vos compete se preocupar com isso agora, mas eu quero dizer para vocês que o foco da igreja agora é, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, o Senhor Jesus estava dizendo assim, olha, nesse momento que nós estamos vivendo, realmente gera todas essas curiosidades, porém, é importante que vocês entendam que o foco agora é que vocês se mobilizem para levar este evangelho pelo qual eu acabei de morrer, acabei de ressuscitar, acabei de estar aqui entre vocês com mais de 500 pessoas. Então, o foco agora é se mobilizar como igreja. Interessante, irmãos, então, que Jesus sobe aos céus, os discípulos
estavam olhando para os céus, com os olhos fitos no céu. De repente aparecem dois varões, a Bíblia diz aqui que dois varões vestidos de branco, ou dois homens vestidos de branco, aparecem do lado dos discípulos e dizem assim: olha, este mesmo Jesus que vocês acabaram de ver ser recebido no céu, ele há de vir. Então veja, irmãos, mais uma vez o assunto que envolvia Atos 1:8 era a restauração do reino de Israel, era Jesus voltando para o céu, era Jesus voltando para a terra para buscar a sua igreja. Irmãos, e hoje nós vivemos absolutamente a mesma realidade, não é? Diante de tudo que está acontecendo no mundo, não é? Então, você vê, irmãos, o mundo todo, acho que 70% dos países do mundo hoje estão de quarentena, estão mobilizados, lutando contra esse vírus, que há de ser vencido, já tem sido vencido em nome de Jesus, amém? Então muitos aproveitam a situação para ficar lançando profecias macabras, que mais apavoram as pessoas, mais geram medo nas pessoas, do que geram fé, geram esperança, geram alegria. Então veja, nós estamos vivendo esse momento em que começa a criar-se uma expectativa, né? O que será que vai acontecer agora? O que será que vai acontecer daqui um mês? O que será que vai acontecer daqui 30 dias? Será que um governo mundial já vai se estabelecer? Será que Jesus vai arrebatar a sua igreja por esses dias? Será que por esses dias o Senhor Jesus Cristo volta? O que será que vai acontecer? Sabe, amado, a resposta está aqui no texto. O Senhor Jesus diz: olha, não vos compete saber as coisas futuras, não vos compete saber o que vai acontecer, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Amado, eu creio que o que Jesus quer de nós hoje é que a sua igreja se mobilize em função do texto que está aqui em Atos capítulo 1, versículo 8. Amado, a Bíblia fala, amado, que o Senhor Jesus vai voltar, e ele vai voltar de fato. O que está acontecendo hoje, irmão, no mundo é um sinal para muitos que duvidavam de que no final dos tempos algo anormal, extraordinário, incomum poderia acontecer, e está acontecendo, não é? Quantas vezes que eu mesmo disse para algumas pessoas: cara, eu não sei, nunca imaginei que fosse viver uma situação como essa. Porém, amado, a palavra de Deus nos alerta de muitas coisas que vão acontecer. Então está aí um sinal, amado, de que a palavra de Deus é verdade e de que Jesus Cristo vai voltar. Amém? Agora, nós não podemos, irmãos, como igreja, ficar, então, apenas pensando no que vai acontecer, porque o Pai estabeleceu o tempo segundo o seu próprio poder. O Senhor Jesus há de vir? Há de vir. Agora, irmãos, qual é a implicação, amado, que nos traz o fato de sabermos que o Senhor Jesus há de vir? Ele vai vir buscar pessoas que tiveram um encontro com ele, pessoas que ouviram do evangelho da salvação, que ouviram as boas novas do reino, que ouviram a salvação que vem pela fé em Cristo Jesus, que ouviram das boas novas da graça de nosso Deus. Então, quanto mais pessoas ouvirem, melhor. Por isso, amado, que nesse contexto é tempo da igreja se mobilizar. Amém, amados? Então, olha que interessante, irmãos. A igreja precisa cumprir seu papel neste tempo que sinaliza, irmãos, que a volta de Jesus está próxima. E levar o evangelho da graça, levar as boas novas do reino a todos quantos precisarem. Irmãos, e a igreja, ela se mobiliza, irmãos, de 3 maneiras, pelo menos. Primeiro, orando. Se você vê no versículo 14, aí de Atos capítulo 1, diz assim: e todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus,
e com os irmãos dele. Então, a primeira coisa que os discípulos fizeram foram se mobilizar em oração. Irmãos, hoje nós estamos vivendo uma situação em que a igreja do Senhor, ela não está envolvida com ativismo. A igreja não está envolvida com programação de jovens, programação de senhoras, programação de homens, programação de dança, programação disso, programação daquilo, não está envolvida. A maioria das igrejas não estão se reunindo para fazer esses programas. E com isso, amado, a igreja nunca teve tanto tempo para se mobilizar em oração como está tendo nesses dias. Amado, eu nunca tive tanto tempo para ter tempo com Deus como tenho tido nesses dias. Você que está me ouvindo nunca teve tanto tempo para ter tempo com Deus como você está tendo nesse dia. Então, amado, isso não é por acaso. É tempo da igreja se mobilizar em oração. Veja que no versículo 14, todos eles começaram a orar, começaram a clamar, começaram a pedir. Por quê? Porque havia uma promessa de que o Espírito Santo viria, de que a igreja seria revestida de poder, seria revestida de autoridade, e aí então nesse poder e nessa autoridade a igreja sairia para levar o evangelho do Senhor. Amado, essa semana, diante de algumas lutas, algumas dificuldades, eu fui levado por Deus até um período de consagração. E o Senhor me deu graça, e eu fui consagrando ali alguns dias. E quando chegou na sexta para o sábado, num sonho, eu tenho certeza que foi a resposta de Deus por aquela consagração. Num sonho, eu estava com a minha esposa num local, como se fosse assim, o fundo do quintal, né? Nós temos uma edícula lá no fundo do quintal, então é como se nós estivéssemos naquele fundo do quintal. E aí sai, debaixo de alguma coisa, uma cobra. Mas aquela cobra vinha se arrastando, murcha, seca, como se fosse uma mangueira velha, daquelas que o corpo de bombeiro usa, né? Chata, a cobra estava achatada. E no meu sonho eu sabia que ela estava com fome. Ela fazia muito tempo que não comia nada. Irmãos, e aí a coisa mais simples e mais fácil foi matar aquela cobra. E aí, então minha esposa ficou apavorada e falou, mata, mata. E eu fui lá então, e no sonho eu até fui ousado, peguei ela pelo pescoço, dei um nó no pescoço dela e deixei ela com o pescocinho assim, sem poder se mobilizar, para poder depois então matá-la. E peguei uma enxada e matei. Então, amado, depois eu fiquei pensando, o que será que Deus quis mostrar para mim? Né? Então, na minha vida pessoal, na minha igreja, no meu ministério, mas com relação a toda essa pandemia, irmãos, eu creio, irmãos, que Deus mostrou para mim algo. Sabe o quê? O diabo está passando fome. Muitas situações, amado, em que Satanás era alimentado por causa do mundanismo, por causa do pecado, por causa das coisas que as pessoas faziam aí, né, nas noites da vida, e que está tudo fechado e que está tudo proibido. Acredite em mim, o diabo está passando fome. Irmãos, e a igreja, mais do que nunca, amado, está tendo oportunidade de se levantar em oração. Então, o inimigo fraco de um lado, a igreja se fortalecendo do outro. Amado, é tempo de você, meu irmão, se mobilizar em oração. Amém? Pastor, orar pelo quê? Veja, amado, em João 6,44, Jesus disse, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Amado, a igreja é de Jesus, e ninguém vem até Jesus se o Pai não enviar. Então, nós precisamos orar nesse momento, dizendo, Deus, salva a vida, aproveita que as pessoas estão fragilizadas, aproveita, Espírito Santo, que as pessoas estão sensíveis, aproveita, Senhor, que as pessoas estão, elas perderam a sua estrutura normal de raciocínio da vida,
E nesse momento, amado, é fácil o Espírito Santo entrar e começar a trazer coisas novas, porque as pessoas estão abertas para reaprender a viver, reaprender sobre a vida. Então, é tempo de nós orarmos e dizer: Deus, visita essas pessoas, salva essas pessoas, traz essas pessoas para o Senhor Jesus. Amém? Segunda coisa, orar para que Deus desperte pessoas para a sua obra. Irmãos, em Mateus 9:37, o Senhor Jesus disse: então disse aos seus discípulos: a seara realmente é grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. O Senhor Jesus deixou claro, dizendo: olha, vocês precisam orar para que Deus levante ceifeiros, levante colhedores, levante obreiros para a sua seara. Querido, a seara é grande. E mais do que nunca, amado, é tempo de nós orarmos para que o Senhor levante ceifeiros. Querido, você, minha irmã, dona de casa, você que, pastor, eu não sou aquela mulher de oração. Querido, comece a orar. Você, querido, pastor, eu não tenho cargo nenhum na igreja, eu só sou um cristão. Amado, comece a orar, você tem tempo, Deus tem te dado tempo para você fazer isso. Amado, é tempo da igreja se mobilizar em oração, porque o Senhor Jesus nos dá direção para que levante ceifeiros, levante obreiros, ou seja, que a igreja seja despertada para que mais pessoas se envolvam com a obra do Senhor. Terceiro, para que se abra a porta da palavra. O apóstolo Paulo escreve aos Colossenses, no capítulo 4, no versículo 2 e 3, dizendo: perseverar em oração, velando nela com ação de graças, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual eu também estou preso. Veja que o apóstolo Paulo escreve aos Colossenses e diz: olha, irmãos, orem o tempo todo, perseverem em oração, pratiquem as ações de graça, sejam gratos no coração, mas orem também por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, ou seja, para que oportunidades surjam, para que eu possa pregar a palavra aqui, lá ou acolá, para que eu possa pregar a palavra aqui na prisão onde eu estou preso, para que eu possa pregar a palavra na sinagoga quando eu sair, para que eu possa pregar a palavra no palácio com as autoridades, para que eu possa pregar a palavra para os guardas que fazem a minha escolta. Enfim, eu quero que a porta se abra. Irmãos, nós precisamos orar para que Deus abra a porta para a palavra, querido. Ou seja, irmãos, as pessoas às vezes estão fechadas para ouvir a palavra. Muitas vezes nós pensamos que porta fechada também significa um país comunista, por exemplo, como a Coreia do Norte, do Norte, onde o regime é extremamente comunista e a porta fechada, é proibido pregar o evangelho. Outros, como a China, que pode se pregar, mas tem que ser um evangelho ditado pelo governo. Os países muçulmanos, alguns dizem que é uma democracia, porém não há segurança. Você nunca sabe quando virá uma perseguição na Índia, em alguns países do Oriente Médio. Mas também, amado, do lado da nossa casa, pode ser que tenha uma pessoa ali que está fechada, não quer saber, escandalizou-se com o crente, escandalizou com o pastor, escandalizou com os líderes, se escandalizou com alguém da família, se fechou, não quer saber de palavra de Deus, não quer saber de igreja, não quer saber de crente, está fechado. Mas, amado, a oração de um justo muito pode em seus efeitos. Então, a igreja precisa orar. Você precisa se levantar em oração para que Deus abra a porta da palavra. Amém? Quarto, para que Deus dê ousadia diante das barreiras que vêm para tentar impedir a igreja do Senhor avançar. Interessante, amado, que em Atos 4, versículo 29 e 31, o texto diz que os principais da sinagoga prenderam Pedro, prenderam Tiago, prenderam João, se não me engano, estavam juntos, e depois então deixou eles presos. No outro dia os soltou e os advertiu,
dizendo: vocês estão expressamente proibidos em anunciar o nome de Jesus. Proibiu. Eles foram, reuniu com os irmãos, explicou todas as ameaças que eles haviam sofrido, e aí então começaram a orar. Aí na oração eles falavam assim: agora, pois, ó Deus, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar, e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Veja, amado, que a igreja precisa orar para que o Senhor renove essa ousadia na igreja, para que o Senhor renove essa ousadia para pregar da palavra, para que o Senhor renove essa ousadia para anunciar o Evangelho, sem medo, sem temor, sem impedimento, sem barreira. Lógico que com sabedoria, respeitando as recomendações, querido, mas com ousadia, porque, amado, o Senhor tem nos dado essa ousadia. Amém? Então, amado, a igreja se mobiliza quando ela começa a orar. Amado, volto a repetir, a igreja do Senhor nunca teve tanto tempo para ter tempo com Deus como nesse tempo. A igreja do Senhor nunca teve tanto tempo para ter tempo com Deus como nesse tempo que nós estamos vivendo. É tempo de se levantar em oração. Isso não é por acaso. Não é por acaso. Segundo, como é que a igreja se mobiliza? O apóstolo Paulo, ele dá um exemplo, amado, de como é se mobilizar. Ou seja, através do id. Então, a igreja se mobiliza orando, indo e contribuindo. Então, olha o que a palavra de Deus diz, amado, com relação ao apóstolo Paulo, né? Lá em Romanos 15, 19 e 20. Diz assim, amado, ó. Quer ver? Diz assim, ó: os discípulos sabiam que o evangelho deveria ser pregado em todo lugar. Aí o apóstolo Paulo fala: pelo poder dos sinais e prodígios e pela virtude do Espírito de Deus, de maneira que desde Jerusalém e arredores até ao Ilírico tenho pregado o evangelho de Cristo. E desta maneira me esforcei por anunciar o evangelho não onde Cristo foi nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Amém? Então veja, amado, que o apóstolo Paulo é um exemplo de como deve se cumprir o id do Senhor Jesus. Ele diz então que ele recebeu a unção do Espírito Santo, recebeu a direção de Deus para isso, se levantou com autoridade e desde Jerusalém até os confins da terra, ele anunciou, ele pregou o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, amado, aqui diz que ele se esforçou. Por quê? Porque ele sabia, amado, que ele havia sido chamado para isso. Ele sabia que havia graça, havia favor de Deus na vida dele, para que ele fizesse isso de maneira absolutamente tranquila e natural, de maneira que não havia barreiras. Ele enfrentava todas, não havia medo, não havia temor, amado, ao ponto de levar o evangelho até os confins da terra. Então hoje, irmãos, nós precisamos aprender com os discípulos, é tempo de se mobilizar. Então, primeiro, irmãos, não querer pescar em aquários dos vizinhos. Olha o que o apóstolo Paulo fala: me esforcei por anunciar não onde Cristo foi nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Então, o apóstolo Paulo tinha ética quando ele ia pregar o evangelho. Na sua missão de levar o evangelho, ele observava alguns princípios. Então, ele chegava em algum lugar, Jesus já havia sido pregado, então ele ajudava no que podia, aconselhava no que podia e ia embora. Ia anunciar aonde Jesus ainda não havia sido anunciado. Ia anunciar aonde Jesus ainda não havia chegado, onde o conhecimento de Jesus ainda não havia chegado. Para quê? Não edificar-se em fundamento alheio. Então, querido, hoje nós precisamos parar de ficar querendo pescar no aquário alheio. Sabe, amado? É uma questão de princípio, é uma questão de ética.
cristã, é uma questão de caráter cristão, você observar alguns princípios como o apóstolo Paulo observava. Mas se lançar nas trevas do alto mar, se lançar nas profundezas do alto mar para pescar, sim, as vidas que estão lá nas profundezas da mão do inimigo. Amém? Foi por isso que o Senhor Jesus nos deu autoridade. Foi por isso que o Senhor Jesus disse à sua igreja que ela estava revestida de favor imerecido da justiça de Deus para reinar sobre a terra. É por isso que a igreja do Senhor deve reinar sobre a terra, deve exercer sua autoridade, principalmente para cumprir o ID do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Segunda coisa, irmãos, em Atos 13, no versículo 1 a 3, a Bíblia diz que a igreja de Antioquia, havendo sido privilegiada por um grande número de líderes, de apóstolos, de profetas, de homens de Deus, a Bíblia diz então que o Espírito Santo chega para a igreja de Antioquia e diz: apartai-me a Barnabé e a Paulo para a obra que os tenho chamado. E jejuando e orando, impuseram sobre ele as mãos e os despediram. E eles foram então fazer a primeira viagem missionária que a palavra de Deus nos relata. E quando então eles voltam dessa primeira viagem missionária, a Bíblia diz que Paulo chega em Antioquia, juntamente com Barnabé, e vão prestar contas, vão dar relatórios, vão dizer tudo o que Deus havia feito, como Deus havia feito, por que Deus havia feito, porque na época existiam questões de gente que ainda guardava conceitos da velha aliança, gente que estava pregando apenas o evangelho da graça, e havia ali algumas questões, e o apóstolo Paulo então foi esclarecer que ele, embora fosse judeu, ele havia sido chamado por Deus para levar o evangelho aos gentios. Então ele levava o evangelho aos gentios da forma como Deus havia determinado que ele deveria levar. Então, amado, olha que interessante. A igreja impõe as mãos e os envia. Isso fala, amado, da igreja, a igreja do Senhor. A igreja é a igreja que tem autoridade. Não é o apóstolo Paulo avulso, não é o Barnabé avulso, que a seu bel prazer monta o seu próprio ministério e vai fazer a obra, porque acha que tem que ser assim. Não, tinha que ter o respaldo da igreja. Se o apóstolo Paulo teve o respaldo da igreja, irmãos, quanto mais em nossos dias. Ele recebe a autoridade, ele recebe a imposição de mãos, ele recebe a cobertura espiritual e diz, vá. E então, quando ele vai debaixo de autoridade. Porque quem recebeu a abundância da graça e o dom da justiça para reinar em vida, amados, fui eu e fui você, que somos a igreja do Senhor. Então, amado, a igreja do Senhor, ela tem autoridade para impor as mãos e para enviar. E aquele que se dispõe a fazer isso deve reconhecer essa autoridade. Amém? Então, para quê? Para que quando voltar, a igreja se alegre, a igreja também possa sofrer, a igreja possa então compartilhar de tudo aquilo que estava acontecendo. E a outra coisa, amado, é que a igreja impondo as mãos, a igreja se responsabiliza pela oração. A igreja impondo as mãos, ela se responsabiliza pelo cuidado, muitas vezes pelo sustento, muitas vezes pela provisão das necessidades. Amém? Então, o apóstolo Paulo cumpre o ID. Então, hoje nós precisamos nos mobilizar nesse sentido. Amado, você deve estar pensando, pastor, mas eu não posso ir na casa do meu vizinho levar o evangelho hoje. Não pode mesmo, por causa da quarentena, né? Mas você pode orar por ele todos os dias, para que ao final da quarentena ele esteja pronto para receber a palavra da salvação. Isso você pode fazer, amado, e isso ninguém pode impedir você de fazer. Amém? Terceiro, ao invés de demandar mensagens tipo fake news, irmãos, mande textos da Bíblia, que gere fé, que gere conforto, que gere esperança, que fale do amor de Deus, que fala do perdão de Deus. Amado, um texto que gere tranquilidade no coração que está aflito. Amado, pensa comigo, o Senhor Jesus, ele pensava muito antes de falar.
porque ele não queria, de maneira nenhuma, falar uma palavra a mais do que aquela que ele tinha que falar, aquela que o Pai havia dado para ele falar. Amém? Tanto é que se você pegar os evangelhos, em uma semana você lê Mateus, uma semana você lê Lucas, uma semana, menos. Então, ou seja, Jesus não falou muito, porque ele falou muito, ele pensou muito antes de falar, porque ele sabia a autoridade que ele tinha. Amém? Amados, nós precisamos ser instrumentos de Deus para levar salvação, para levar fé, para levar esperança. Amém? Então, quando a igreja se mobiliza, ela tem que ter isso em mente. Eu vou retuitar, eu vou enviar, eu vou encaminhar aqui uma mensagem. Será que essa mensagem ela é verdadeira? Vai consultar, querido. Vai consultar. Consultou, é verdadeira? Então manda. Vai gerar fé, vai gerar alegria? Manda. Vai gerar conforto? Manda. Se não, não mande. Amém? E por fim, querido, a igreja do Senhor se mobiliza contribuindo. Amém? Então, eu já falei aqui da igreja de Atos 13, que no versículo 3, impõe as mãos sobre os discípulos e os envia. Sobre Paulo e Barnabé, e os envia como missionários. Então, nesse envio, amado, havia ali um suporte espiritual, orando e contribuindo e tendo responsabilidade por eles que estavam no campo. Aí, amém? Em Lucas 6, versículo 38, diz assim: dai e ser-vos-á dado boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Tem um outro texto, amado, que o Senhor Jesus Cristo fala de uma sementeira que caiu na boa terra e ela produziu a 100, a 60 e a 30 por um. Amado, toda contribuição, toda oferta que você faz na igreja do Senhor, pode ter certeza, amado, ela vai voltar a 100, a 60 e no mínimo a 30 por um. Querido, e a oferta, amado, ela é uma revelação, uma demonstração. A oferta é, amado, uma exteriorização, é uma gratidão, é uma forma de você expressar o que você recebeu de Deus, e está aqui a minha gratidão. Amém? Querido, quando você investe a tua oferta, o teu dinheiro na obra de Deus, irmãos, vai se cumprir aquilo que Jesus falou, né? Não poder servir a Deus e a mamão. Você não pode ser servo de Deus e servo da riqueza. E no mesmo texto ele diz, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Amado, não adianta você falar, meu tesouro está o meu coração está na igreja, o meu coração está na obra, o meu coração está em Deus. Se você não coloca, amado, o teu tesouro lá, não está. Sinto muito te dizer, não está. Porque o próprio Jesus disse, onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Amado, não é pecado ser rico, não é pecado querer ficar rico, de jeito nenhum. Né? O Senhor Jesus só disse que nós não podemos acumular aqui na terra. Bom, pastor, então se Deus me der muito dinheiro, eu vou acumular onde? No céu. Investindo, abençoando a obra, semeando, querido, para que a igreja do Senhor continue mobilizada. Amém? Então, amado, um outro texto que fala muito claro disso, né? Um exemplo de quem recebeu a abundância da graça e o dom da justiça é o próprio apóstolo Paulo. Né? Em 1 Coríntios ele diz, um exemplo de estar debaixo da graça, aprendemos com o apóstolo Paulo. E ele diz, mas pela graça de Deus eu sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Amém? Então, amado, pode ter certeza, nós estamos debaixo da graça. A graça de Deus em nossas vidas, ela não foi, não vai ser e não será vã. Porque nessa noite, amado, Deus está desafiando a mim e a você a nos mobilizarmos. A igreja
está com a porta fechada, mas não está morta. A igreja, amado, pode estar de quarentena, mas não está dormindo. A igreja, amado, está vivendo um tempo difícil, amado, mas ela não está paralítica. Muito pelo contrário, mais do que nunca, a igreja do Senhor Jesus Cristo está sendo desafiada a se mobilizar. Amém? Indo, orando e contribuindo. Volto a dizer, amado, você nunca teve tanto tempo para orar como você está tendo nesse tempo. Amém? Glória a Deus. Então, querido, eu queria que você colocasse a mão no seu coração nesse momento e assumisse com Deus, amado, uma atitude de gratidão por tudo que Ele tem feito na sua vida. Sabe, não é você fazer para Deus para receber nada em troca, não, porque Jesus já fez tudo. Tudo. Ele disse, está consumado. Querido, o que Jesus quer de você hoje é que você entenda quem você é aqui na terra, por que você está aqui na terra. Entenda que você recebeu a abundância da graça, o dom da justiça para reinar em vida. E coloque, então, essa tua autoridade para funcionar, se mobilizando como igreja do Senhor. Amém? Então, põe a sua mão no coração e repita comigo, por favor, essa oração, dizendo assim, Senhor Jesus, nessa noite, eu recebo essa palavra e eu digo, sim, Senhor, eu quero me mobilizar, eu quero começar a orar de forma prática, metódica, inteligente, da forma como aprendi hoje. Quero, Senhor, começar a ir, a levar o Teu Evangelho, como nunca levei antes. Senhor, eu quero também, Pai, contribuir com a Tua casa, com a Tua obra, com a Tua igreja. Pai, em nome de Jesus, eu tenho recebido esta graça. E Deus, e em gratidão, eu devolvo para o Senhor hoje. Em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Então, amado, que essa palavra continue falando no seu coração. Eu tenho certeza, amado, que o Senhor, Ele há de confirmar tudo isso. Amém? Só lembrando, nós temos aí, mais uma vez, né, Samuel? Lembrando os irmãos, do QR Code que está do lado esquerdo do vídeo. Então tem lá um quadradinho, você que vai fazer a sua contribuição. Pastor, onde é que eu deposito? Qual é a conta da igreja? Então, querido, você baixa no teu celular, leitor de QR Code, e aí então você focaliza a câmera do teu celular e você então consegue captar todas as informações, tá? E aí você faz o depósito e depois pode mandar para nós, irmãos, o comprovante, se quiser, lá no grupo do WhatsApp, amém? Outra coisa, irmãos, se alguém tiver alguma dificuldade essa semana, querido, pode mandar mensagem para mim, para o pastor Marcos, ou para o Samuel. Nós teremos o privilégio de ir até a tua casa e te ajudar. Aí você está fazendo a sua contribuição. Amém? E é isso. Infelizmente nós estamos acabando aqui a live. Infelizmente nós estamos terminando aqui o nosso tempo. Mas, amado, confesso que assim tenho tido muita saudade dos irmãos. Esses dias conversando com alguns irmãos por telefone, para poder matar a saudade, e tem sido muito bom. Então, queridos, lembrando só aos irmãos que na quarta-feira nós temos novamente a live de culto de celebração. Quarta-feira também teremos uma pessoa de fora aqui ministrando a palavra, para variar um pouco, né, irmãos? Deixar Deus usar a vida dos irmãos, e com certeza será uma bênção muito grande. Quero agradecer também o Davi, aqui mais uma vez pelo estúdio, que tem sido uma bênção. Está aqui um exemplo de contribuir, né, Davi, pelo reino, disponibilizando toda a aparelhagem, servindo. Olha, Davi, o Senhor não vai ficar devendo. Ele vai te recompensar abundantemente, pode ter certeza disso. Amém? Glória a Deus. Esqueci alguma coisa? Não, né? Amém. Vamos orar então, encerrando. Pai Celeste, nós queremos agradecer, Deus, por cada irmão, cada irmã que está
ó Deus, acompanhando essa live. Deus, que o teu Espírito Santo continue falando ao seu coração. Continue, Deus, visitando a sua vida. Ó Deus, e que, ó Deus, o bom nome do nosso Deus esteja sobre cada família. Pai, abençoa, Deus, cada visitante que está aí pela primeira vez nos assistindo. Abençoa, Deus amado, os maridos, as esposas, os filhos, os adolescentes. Pai, supre as necessidades. Abençoa poderosamente o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém.